E sabe uma coisa que eu descobri, irmão, ao longo dessa vida ministerial? É que no momento que você mais precisa, todos lhe abandonam. Quando eu estava no campo missionário lá na Bolívia, em 2015 foi um ano muito difícil, foi, pastor Eduardo? Extremamente difícil. Estava naquele conflito aqui no nosso país para o impeachment da presidente. A economia estava terrível. E eu lá do outro lado. E o pastor Eduardo e a irmã Ângela sabem o quanto aquele país tem demônio. E eu entrei em crise. Hoje eu entendo que era o dia mau para mim. Aquele foi o meu dia mau. Até o meu pai, que ligava para mim a cada 3 dias, o meu pai passou 3 meses sem ligar para mim. E o pastor Eduardo sabe, conheceu bem de perto o nosso relacionamento. Vontade de jogar tudo para cima, vontade de jogar a toalha, voltar para o Brasil, seguir minha carreira aí em design gráfico. Aí eu estava desesperado, irmão. Aí recebi uma ligação lá de São Borja, fronteira com o Brasil, Amazônia Boliviana. Pastor Lindenberg, pois não, o senhor poderia nos ajudar aqui no nosso congresso de jovens? Posso, onde é? Em São Borja? Eu sabia onde era São Borja. Sabia nem para onde estava. Mas aí eu disse a Deus, na hora no telefone, eu falando com o pastor, eu disse a Deus, Deus, é a oportunidade de ouvir a tua voz em português, por que eu estou sofrendo tanto? Olhe para mim, as nossas maiores batalhas é na mente. Acertamos tudo, ele mandou o valor, peguei o ônibus, 2 dias viajando. Sobe para La Paz, desce pelos Iungas, carreteira da morte, e entra em buraco dentro da selva, pega um barco, uma moto, até chegar no lugar. 4 dias de festa. A Bolívia tem uma coisa peculiar. É 4 dias de festa. Ele só chama um pregador. Para pegar os 4 dias. É para tirar o couro do cabo mesmo. E eu estava ali, né, contando história, como eu sei contar da Bíblia. E estava ali 4 dias contando história. Deus fez coisa grande, abençoou, salvou vidas, curou, batismo com o Espírito Santo, movimento que só brasileiro pentecostal sabe fazer. E Jesus comigo? Pianinho. Porque o dia mau chega. Diga assim, o dia mau chega. O pastor disse, pastor Berg, o senhor quer viajar amanhã, terminou na segunda, de meio-dia o trabalho, ou o senhor quer descansar na segunda para viajar na terça? Eu disse, eu viajo na terça. Só que na minha cabeça eu estava programando, eu tinha levado o computador, programando de aproveitar aquele momento naquele quarto para fazer uma carta para o pastor Zé Carlos de Lima, falando para ele da minha incompetência ministerial e pedindo para ele autorizar o pastor Eduardo mandar minha passagem para voltar para o Brasil com a minha família. Aí comecei a redigir a carta. E redigia, fazia, tal. Não, essa colocação não está boa, tal. Preparei uma carta. Terça-feira peguei o ônibus cedinho, madrugada. Estava voltando. Um dia de viagem. Anoiteceu. Quando anoiteceu, nós estávamos na carreteira da morte. Estrada da morte. Subindo aquilo ali, perigoso. Quando era mais ou menos 1 para 2 horas da manhã, estava lá em La Cumbre, Eduardo. 5.000 metros de altitude. La Cumbre fica entre a selva e La Paz. O ônibus quebra. Quebrou o ônibus. Quando quebrou o ônibus, o motorista do ônibus anunciou, ninguém pode sair do ônibus. O pior, quando quebrou o ônibus, não tinha mais calefação. Frio de torar, irmão. Aquele frio que dirigiu o osso. Aí começaram a abrir as janelas do ônibus. Aí era que esfriava mesmo. Aí o motorista, eu não quero sair. Não, não pode sair. Porque essa região é uma área de reserva e aqui tem ursos. Lá tem um urso que chama urso de óculos, urso de lentes. Só tem lá nesse lugar.
nessa região. Eu disse, agora deu. Bonito. Quem quiser sair, precisa ir escoltado. E ficamos naquela agonia. Daqui a pouco a coisa começa a esquentar. E aquele fundunço, e começa aquela zoada, aquela barulheira. 4 horas da manhã. 5 horas da manhã o ônibus chega. Quando o ônibus chega para nos socorrer, outro ônibus, nós entramos. Quando eu subo, que vou descendo, já estava avistando La Paz de longe, assim, aí o meu celular tocou. No que o celular tocou, aí eu vi um bocado de 0, 0, 0, 0, 0. Eu disse, só pode ser do céu, porque um número só com 0. Aí eu olhei, aí atendi. Olá. Aí a voz do outro lado diz assim, a paz do Senhor, irmão Berg, tudo bem? Aí eu olhei para o celular assim, aí eu disse, não tem condição não. Eu fiz, olá. Aí ele disse, não conhece mais a voz do seu pastor? 5 horas, 6 horas da manhã, lá era 5 horas da manhã aqui, né, Eduardo? Eu estava orando de madrugada, eu não sei se eu dormi. Ele disse desse jeito, o pastor Eduardo estava do lado dele, lá no gabinete. E eu não sei se eu dormi, mas eu ouvi uma voz dizendo assim, ligue para Berg. Foi ou não foi, pastor Eduardo? E ele ligou para o pastor Eduardo, Edu, vem aqui, que eu preciso fazer uma ligação que aconteceu, o pastor chegava e tal, Eduardo sem entender de nada, coitado. Foi lá na casa do pastor cedinho da manhã e tal, e no gabinete ligaram, quando ligou. Aí o pastor entregou aquela palavra, sabe aquela palavra que eu não queria ouvir? Ele disse, levanta a cabeça, rapaz. Este não é o Berg que nós enviamos para a Bolívia. Aí ele entregou aquela palavra assim, sabe aquele tutano, misturado com cuscuz bem amarelinho. Eita, irmão, aí o tempo mal, aí o sol da justiça raiou, aí começou a eu ver um horizonte lá no final do túnel, uma luz começou a acender, eu estava agendado para pregar lá em La Paz, em Pastor Jesus Mano, eu liguei para ele, vou passar direto para Cochabamba. Daquele dia por diante, está aqui o pastor Eduardo de prova, as portas se abriram na base missionária. O dia mal chega. A preocupação de Jesus com aquele discípulo, Jesus já estava vislumbrando que Pedro ia ser crucificado. Jesus já estava vislumbrando que João ia ser exilado em uma ilha. Jesus já estava vendo que Tiago ia perder o pescoço. Ei! E tu está com essa manha toda, ei? O Espírito Santo da promessa, ele está contigo 24 horas para te fazer suportar estes dias maus.